Salve, tutto bene con voi? Oggi vediamo il verbo avere e ce l'ho. Bene, ricordate della lezione di essere, della lezione del verbo essere? Então, a gente já viu, né, o verbo essere em algumas aulas. E eu falei para vocês naquela aula que esse verbo era muito importante, lembram? O verbo avere também é importante, então vocês precisam saber de cor, né, sapere a memória, l'uso e la coniugazione di questo verbo. Verbo avere e verbo essere sono due verbi che usiamo in tempi composti, né? São dois verbos que a gente vai usar nos tempos compostos do italiano, tempos verbais. Então é importante que vocês aprendam esses dois, saibam conjugar, saibam usar, certo? Io mi chiamo Nalin e sono la vostra professoressa di italiano. Benvenuta e benvenuto. Ai, Nalin, tu não falou nada daquele ce l'ho ali. Eu sei, o ce l'ho, ele não entra em nenhuma classe gramatical, certo? Ele é um uso da língua, mas ele não se encaixa em nenhuma regra específica, assim, sabe? Não tem uma regra específica que a gente vai chamar de tipo a particella, verbo, sostantivo. Não, ele tá ali, a gente usa, a gente aprende como usar e tudo bem, não tem problema nisso também. Vamos ver um diálogo. Pensate, immaginate il seguente scenario. Voi siete un negozio, ok? A gente está dentro de uma loja. Negócio em italiano é loja. Ana é a compradora e commessa é como a gente chama vendedora em italiano, certo? Vendedora em italiano é commessa. Eu não dei nenhum nome aqui, porque daí assim a gente já aprende outra profissão, né? Commessa. Buongiorno signora, cosa desidera? Bene, vorrei comprare quella maglietta in vetrina. Sì, certo. Lei ha preferenza di colore? Ce l'avete in rosa? Sì, ce l'abbiamo. In quale taglia? Taglia media, per favore. Certo, un attimo che vado a prenderla. Grazie. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui em amarelinho, laranja, eu coloquei a conjugação do verbo avere, para vocês verem. Como a gente não tá falando com família, não tá falando com amigos, a gente sempre vai tratar por lei cortesia. Ali não lembro o que é lei cortesia. Bom, a gente tem uma aula só sobre isso, né? Pronome personale, que é onde a gente vê essa diferença de lei cortesia. Mas vamos relembrar aqui rapidinho. Lei cortesia é quando a gente não tem intimidade com a pessoa, a gente não vai tratá-la por tu, a gente trata por lei cortesia. Ali na conjugação, né, a gente tem io, tu, lui, lei cortesia, noi, voi e loro. Se lei cortesia a gente usa usa os verbos, né, conjugando na terceira pessoa, como se fosse ele e ela, né, o lui e o lei. Mas a gente está falando com a pessoa, então a gente tem como se fosse um filtro, né, a gente fala com ela, mas trata com um verbo um pouco mais distanciado, né, com uma conjugação mais distanciada. Lei, então o lei a gente também sempre escreve com letra maiúscula. Lei ha preferenza di colore? Ce l'avete? Ce l'abbiamo. Avete, voi, né? Vocês têm. A gente, em loja, geralmente a gente pergunta, né? Ah, vocês têm, como se fosse a loja inteira, né? Não, tu tem, a senhora tem, né? Como se fosse da pessoa que tá te vendendo, é da loja. Então a gente usa voi. E aí a pessoa responde, sim, nós temos. É como se fosse a equipe toda, nós temos. Então, esse ce, né, esse ce L apóstrofo, tá correspondendo ao que aqui nessas duas frases? Exatamente, tá retomando, né, ao que a moça, a Ana quer comprar, que é uma maleta, né? Lei vuole comprare una maleta, então a gente retoma com esse ce, né, para dizer, vocês têm a maleta em rosa? Sim, temos. Para não dizer de novo, né, a maleta, a gente usa essa partícula ali, ce, L apóstrofe, singular. Se for plural, a gente vai ver depois como que muda, tá? Não se preocupe. Então, de rosa, eu marquei essa partícula, vamos chamar assim, mas ela não tem um nome especificamente. E, né, em laranjinha, amarelado, enfim, coloquei a conjugação do verbo avere. Adesso cambiamo scenario. Siamo all'aeroporto, né? Vocês chegaram lá na Itália, belíssimos, e aí algumas coisas vocês precisam saber. Por exemplo, quando a gente chega lá, a gente precisa dar entrada no país, carimbar o passaporte. Então, eles vão perguntar, né, passaporte e tudo mais. Claro que
Em geral, a gente não tem muito diálogo, tá? A gente chega ali na cabinezinha, né? Entra na fila, né? Pra carimbar o passaporte, chega na cabinezinha, já mostra o passaporte, né? Já mostra os documentos, enfim. E aí ele já carimba, não tem muito diálogo. Às vezes depende muito do policial, né? De quem tá te atendendo. Mas aqui eu coloquei um diálogo imaginário pra gente ver possíveis situações, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Poliziotto é quem vai atender vocês, né? Um policial. E aqui temos uma senhora. Buongiorno, signora, tutto bene? Buongiorno, grazie. Bene, grazie. E con lei? Bene, grazie. Ha il passaporto? Sì, ce l'ho. Posso vederlo? Sì, certo, eccolo. Lei ha in borsa dei prodotti di origine animale? No, non ce li ho. Vuole controllare? Sì, certo. Sì, signora, per favore. Certo. Então, aqui vamos ver algumas coisas, né? Eles deram bom dia, tudo mais, com lei, de novo lei cortesia, né? Ha il passaporto, né? Lei, usando sempre a cortesia, lei ha il passaporto. Se fosse um senhor, né? Se fosse senhor, também seria a, tá? Também seria lei cortesia. O lei cortesia é unissex, não é nem para homem nem para mulher, é para os dois. Ha il passaporto? Sì, ce l'ho. Aqui de novo, né? Tá falando do passaporte. Em vez de eu dizer ho il passaporto, eu digo ce l'ho. Posso usar ho il passaporto? Claro que pode, também se entende e, né, tá... Só que assim, a língua italiana é uma língua econômica. Então, eles usam essas partículas para retomar coisas ou pronomes, que eles também têm, assim como nós. Eles usam pronomes, partículas para retomar coisas, às vezes frases inteiras, para não precisar falar a frase inteira de novo, né? Ou dizer uma parte da frase inteira. Então, a gente diz ce l'ho. Em vez de dizer ho il passaporto, eu digo ce l'ho. Muito mais simples. Posso vederlo? Aqui tem um lo, né, que corresponde ao passaporte também. A gente não vai ver isso agora, mas só para vocês irem prestando atenção. Sì, certo, eccolo. Ecco significa eis aqui, está aqui. E o lo, que é o passaporte, né? Eccolo. Se fosse a bolsa, por exemplo, seria eccola. Se fossem as chaves, né? Le chiavi. Eccole. Se fossem os biscoitos, eccoli, ok? Lei ha in borsa dei prodotti di origine animale? Aqui, isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas eu coloquei só pra gente ver outra forma, pra vocês não acharem que é só ce l'ho, né? Com ele apóstrofo. Eu queria colocar aqui uma coisa no plural pra vocês verem a diferença. Ó, como é produtos de origem animal, né? Plural masculino, a gente vai usar o li e não vai usar o L apóstrofe, né? Ce li ho. Certo? Então, agora a gente vai ver a conjugação do verbo avere. Como é que a gente usa, né? Io ho, tu hai, lui, lei cortesia, ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Repitam comigo. Io ho, tu hai, lui ha, lei cortesia ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Certo? Não é loro hanno, é loro hanno. É um N mais nasalizado, sabe? Anno, e não ano. Anno. O A, né, dá uma nasalizada junto com ele. Cuidem muito, que eu escuto muito isso. Io ho. Não é io ho, é io ho. O H não tem som no italiano, certo? Então, não deem uma de Papai Noel e fiquem ho por aí, porque não é. É io ho, certo? Sem Papai Noel aqui no verbo avere. Usiamo o verbo avere per che cosa, né? Como eu posso usar o verbo avere? Como é que eu uso o verbo avere na língua? Usiamo o avere per indicare possesso. Lembrem sempre, my precious, certo? Quem não conhece esse personagem é do Senhor dos Anéis, né? E ele sempre fala do anel, que o anel é dele. Então, lembrem sempre disso para usar o avere. O avere é só para posse. Pode ser posse como bens materiais ou posse de ser uma coisa, como eu posso dizer, abstrata, né? Por exemplo, eu tenho a minha família. Ela é minha, não é de vocês. A família de vocês é de vocês, não é minha, certo?
eu não possuo, eles não são meus bens materiais, mas são meus, né? Nesse sentido. Por exemplo, vamos ver algumas frases de exemplo. Quanti anni hai? Io ho 34 anni. Idade também não é uma coisa material. Apesar de às vezes aparecer umas ruguinhas, não é bem material, né? Não é uma mesa, uma casa, um carro, sei lá, um computador. É uma coisa que a gente sabe que existe, né? Não é abstrato. A idade é uma coisa abstrata, mas é minha. A minha idade é minha. A tua idade é tua, a idade dela é dela e assim por diante, né? Por mais que várias pessoas tenham a mesma idade, cada uma tem a sua. Io e mia famiglia abbiamo una bellissima casa. Então aqui a gente tem, né, ó, eu e a minha família. Nós temos. Aqui a gente também tem um pronome possessivo ali, mia, né? Que também indica posse. Mas isso é mais lá pra frente que a gente vai ver dos pronomes possessivos. Mas só pra mostrar que, né, a minha família. A gente tem uma belíssima casa. Marco ha 2 figli molto carini. Então o Marco, ele tem 2 filhos muito queridos, né? Muito simpáticos. Os 2 filhos são do Marco, não são meus, né? Por mais que não sejam bens materiais, o Marco não tem a posse deles, se eles quiserem ir embora, eles podem ir, mas a posse aqui, né, nesse sentido um pouco mais abstrato, combinados? Claro, eu posso dizer que nem a gente usou ali da casa, né? Casa é uma coisa concreta, né? Então, a gente pode dizer livro, celular, cadeira, mesa, computador. E pessoas, animais, a gente usa o verbo avere, certo? Posse. Cuidem, a gente não diz, por exemplo, ai, não tem problema, né? Em português a gente diz não tem problema. Em italiano a gente não vai dizer non há problema, certo? O verbo avere não é para esse sentido de existir, de haver, do português, tá? Então, cuidem isso. Ai, Nali, como é que a gente vai usar então? Teremos uma aula sobre isso, mas só para dar um spoiler, non c'è problema, non c'è problema, né? No sentido de não existe problema, non c'è problema. Então, vamos ver aqui, né, algumas... como é que a gente usa esse ce l'ho, né? Eu coloquei aqui em todas as pessoas e aí a gente vai ver as conjugações de cada pessoa, certo? Repitam comigo então. Io ce l'ho, tu ce l'hai, lui ce l'ha, lei ce l'ha, lei cortesia ce l'ha, noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete e loro ce l'hanno. Na linha, esse lei cortesia, eu preciso sempre dizer lei cortesia, lei cortesia, não, tá? Aqui eu só tô enfatizando para vocês verem que é diferente do lei, que significa ela. Esse lei cortesia é tratamento formal, né? Então, por isso que eu falo lei cortesia sempre só para lembrar vocês, mas não, a gente não usa lei cortesia o tempo inteiro, né? A gente não fala o cortesia. E tu comentou também que tinha ali um plural, um singular, e cadê isso, né? Vamos ver então como é que a gente vê a diferença aqui, né? Como é que a gente usa esse ce l'ho para coisas que são plurais, singulares, femininas e masculinas. Lá, quando a gente está substituindo alguma coisa que é feminina singular, a gente vai dizer ce l'ho, né? L apóstrofe, que corresponde a lá. Para plural, para masculino singular também, né? L apóstrofe, que corresponde a lo. E quando é plural, por exemplo, li, que corresponde a plural masculino, né? Ce li ho, le, plural feminino, ce le ho, ok? E aí, claro, eu coloquei ce l'ho, ce l'ho, ce li ho, ce le ho, mas isso vai para todas as pessoas, né? Ce l'hai, ce li hai, ce le abbiamo, isso daí vocês trocam conforme a conjugação da pessoa, conforme a necessidade, certo? Então, vamos ver alguns usos, né? Para que serve esse ce l'ho? Usiamo ce l'ho per recuperare la cosa in possesso. Como assim? Alguém me roubou, eu vou ter que recuperar? Não é isso. É no sentido figurado, né? Vocês recuperam aquilo que já foi dito. Então, o ce l'ho substitui alguma coisa que já foi dita, que a pessoa perguntou se vocês têm, ou se alguém disse que tem, e aí vocês dizem que também tem, sabe? Sempre nesse sentido de ter, possuir alguma coisa. Il passaporto? Sì, ce l'ho. Né? Eu tenho passaporte. Aí o o e o o, né, corresponde ao tenho. Ce, L apóstrofe, corresponde ao passaporte. Ce l'ho. Posso dire, ripetendo, posso dire
ho il passaporto, ma è molto più veloce di dire ce l'ho, né? Como é plural, por exemplo? Avete i vostri documenti com voi? Sì, ce li abbiamo, né? Vejam que o li aqui está substituindo i vostri documenti. Lembrem, cuidem, prestem atenção. A pergunta está perguntando para um voi, né? Avete, vocês têm os vossos documentos com vocês? Sim, nós os temos. Então, quando a gente pergunta para um voi, responde um noi. Assim como a gente pergunta para um tu ou para um lei cortesia, vai responder um io, né? Se eu perguntar, tu hai il passaporto? Sì, ce l'ho. Vocês têm o passaporte, né? Avete il passaporto? Sì, ce l'abbiamo, certo? Então, cuidem, né? Porque esse ce l'ho, e aí as mudanças dependendo da pessoa e das coisas, se é plural, singular, feminino, masculino, é só com o verbo avere, tá? Avere e ce l'ho andam juntinhos. A gente não usa ce l'ho com outros verbos, é isso que eu quero dizer. Cuidem, a gente não usa com essere, não usa com nenhum outro verbo, só com esse. Porque senão não vai ser ce l'ho, né? Então, lembrem disso. Deem mais uma lida nos diálogos. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo pelo meu Instagram, @italianoatutti, ou em italiano, @italianoatutti. E podem ir lá e perguntar que eu terei o maior prazer em responder vocês, combinados? Nos vemos na próxima aula e bons estudos!